Mudanças no time. Flamengo pode ter até 7 desfalques contra o Juventude domingo em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro. Clube investe US$ 1 milhão em máquina para os jogadores no CT. Equipamentos são os mesmos utilizados pelo Real Madrid. Pena de Bruno Henrique pode ser expandida, mas atacante deve jogar Libertadores. Vem comigo que eu te conto essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule escama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo para tudo que você está fazendo agora. Daqui a pouco tem um sorteio de R$ 1 milhão no Pix do Milhão. E a galera do Pix do Milhão falou assim, tem uma promoção relâmpago, agora, exclusiva para você. Então acompanhe a imagem ilustrativa, porque a promoção relâmpago está no ar. Somente agora são títulos em dobro para você concorrer a R$ 1 milhão. Você está vendo aí na tela a promoção no combo de R$ 19,90, você recebe 20 títulos. E no combo de R$ 49,90, você recebe 50 títulos. O dobro de chances de ganhar R$ 1 milhão. Então já pega aqui no link seus números da sorte e boa sorte para todos. Daqui a pouco tem R$ 1 milhão no Pix do Milhão, que tem autorização federal e parceiros da Aplicap regulamentada pela SUSEP, que emite títulos de capitalização. O sorteio é realizado com base na loteria oficial da Caixa Econômica Federal, Super 7, garantindo mais segurança, confiança e credibilidade. Bom, o Flamengo deve ter mudanças contra o Juventude domingo no Alfredo Jaconi. Gente, que jogo importante para o Mengão. Varela e Jorginho seguem no departamento médico e não devem jogar. E como vai fazer falta o Jorginho? O Varela também, né? Que é lateral titular aí na posição, desde que o Wesley foi para Roma. São duas baixas importantes. O Varela com quadro de pubalgia e o Jorginho ainda sentindo dores. O que vai pesar nos casos dos jogadores que não estão 100% fisicamente é a partida da Libertadores, que é na próxima quinta-feira contra o Estudiantes, no Maracanã. E a comissão técnica irá avaliar os casos e bater o martelo sobre as situações amanhã, neste sábado. Outro que deve desfalcar o time é Gonzalo Plata. Ele foi liberado por mais um dia pelo clube, se reapresentou hoje, mas não foi a campo. O jogador ficou na academia e acompanhado aí pelo departamento médico. Bruno Henrique, por sua vez, continuou suspenso e aguarda um efeito suspensivo para saber se viaja ou não com a delegação amanhã. Se sair esse efeito suspensivo, o jogador embarca para disputar aí esse duelo pelo Campeonato Brasileiro. Se não sair o efeito suspensivo, o Bruno Henrique está fora desse jogo. Na zaga nós temos uma certeza. Danilo entra na vaga de Léo Ortiz, suspenso. Alexandro avançou na recuperação da lesão na panturrilha esquerda e iniciou os tratamentos aí e já, inclusive, trabalha com bola no gramado. Mas a tendência é que o lateral só volte para o jogo contra os Estudiantes. Se não tiver reviravolta desses atletas citados, o time pode ter até 7 desfalques para esse jogo contra o Juventude. Bruno Henrique, Alexandro, Jorginho, Varela, Plata, Ortiz e Pulgar. O Flamengo ainda tem mais uma atividade amanhã, antes de embarcar para Caxias do Sul, e é aquela atividade importante, né? Que o Felipe, além de ele dar esse treino e mentalizar na cabeça aí o time ideal, os 11 iniciais, ele pergunta a galera, e aí, como é que tá? Tá bom? Tá bom para jogar? Tá 100%? Tá sentindo dor? Não tá? Então, jogo quinta-feira contra os Estudiantes e tal, dá uma segurada, vamos ver aí o que eu vou levar lá para Caxias do Sul. Matias Vinha, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino treinaram normalmente, estão à disposição. A gente tem aqui, inclusive, uma provável escalação do Flamengo com o Rossi, Emerson Royal na lateral direita, Danilo e Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas na esquerda. De La Cruz, Saul e Arrascaeta no meio-campo, bom meio-campo, hein? É o mesmo meio-campo, né, que encarou o Grêmio na ausência do Jorginho. O Felipe entrou com Saul e De La Cruz e o Arrascaeta armando o jogo.
Na frente, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Pô, que time, hein? Mesmo com 7 desfalques, o Flamengo não é time e o Flamengo é uma seleção. Amanhã a gente vai falar muito desse jogo. Aliás, é o nosso pré-jogo aí neste sabadão. Flamengo e Juventude se enfrentam domingo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, às 4 da tarde. Aliás, o Campeonato Brasileiro, essa rodada, começa amanhã, né? Tem vários jogos aí neste sábado, mas o Flamengo só entra em campo no domingo. Gente, o acórdão do caso de Bruno Henrique no STJD prevê o envio de um ofício à CBF para que a suspensão de 12 jogos do atacante seja expandida para partidas internacionais. A sugestão partiu da Procuradoria do Tribunal. No entanto, o ofício só será enviado à CBF após o fim do julgamento em segunda instância, que ainda não foi marcado. Por esse motivo, o atacante deve estar disponível para o confronto da próxima semana, quinta-feira que a gente falou aqui, o Flamengo enfrenta os Estudiantes no Maracanã, mesmo que o efeito suspensivo não seja concedido. O Flamengo recorreu da decisão ao pleno do STJD, o que torna o processo mais longo. Então o que acontece aqui? O Bruno Henrique está suspenso, mas ele vai precisar cumprir essa suspensão em 12 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Porque esse ofício ainda não foi enviado à CBF, porque vai aguardar aí, né, o julgamento em segunda instância que ainda não foi marcado. Então não vai dar tempo de ser marcado, ser julgado antes desse confronto contra os Estudiantes. Então, notícia aí, né, que o Bruno Henrique pode ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para a Libertadores da América. Se o Flamengo conseguir o efeito suspensivo até amanhã, ele embarca para Caxias do Sul e enfrenta o Juventude. Bom, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, o Flamengo investiu US$ 1 milhão, 5 milhões e 400 mil reais em máquina para jogadores no CT. Os equipamentos são da marca Kaiser e já chegaram no Ninho do Urubu. São específicos para treinos com maior precisão em potência, aceleração e força. O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essas máquinas iguais às que são usadas pelo Real Madrid. A gente fala muito aqui, né? É importante contratações, você qualificar mais o seu elenco, trazer profissionais de scout, auxiliar para o técnico Felipe Luiz, mas a estrutura que eles investem no Ninho do Urubu é brincadeira. É por isso que o jogador, quando chega da Europa, fala assim, pô, o Flamengo não deve nada a clube europeu. Isso aqui é uma estrutura de primeiro mundo, o Ninho do Urubu, os campos, os equipamentos, tudo de última geração. E a gente vai trazer aqui a explicação em vídeo produzido pela Flamengo TV, o que cada equipamento faz, como cada máquina ajuda aos jogadores, né, no dia a dia, no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. Aliás, aproveita aí para seguir a Flamengo TV, é o canal oficial do clube, e a gente vai trazer aqui tudo sobre esse investimento de US$ 1 milhão, 5 milhões e 400 mil reais. Estou falando aqui na teoria. Agora vocês vão acompanhar na prática os equipamentos, as máquinas que foram compradas pelo Flamengo, as mesmas que são utilizadas pelo Real Madrid. Bota na tela aí o conteúdo da Flamengo TV. Cláudio Pavanelli, sou fisiologista do exercício. Cheguei no Flamengo em 2011, em janeiro de 2011, e saí em janeiro de 2016. Eu fui para a China, fiquei durante um período na China, depois trabalhar nos Estados Unidos, e depois de 10 anos voltei, e agora estou como coordenador de ciência do esporte performance aqui do Flamengo. As coisas mais importantes que a gente utiliza são as informações e que todos os profissionais ligados a toda essa área de performance, prevenção e reabilitação, uma dessas formas que a gente tem é um totem muito simples, que todos os atletas vêm e agora convidando a Flamengo TV sendo nosso atleta, vai clicar e vai começar um pré-treino e vai responder algumas perguntas. Então eu pergunto para você agora, como é que você está em questão de sono? Você dormiu bem, dormiu mal, como é que tá? De forma geral, tá com algum cansaço muscular, sentindo alguma dificuldade, alguma dor, alguma fadiga? Enfim, todas essas informações são geradas para a gente, disparadas diretamente ou no nosso celular ou em alguns dispositivos que a gente fica para ter reunião, encontros e tomar as melhores decisões para cada atleta.
uma das salas que a gente tem todas as reuniões pré-treino todos os dias. Os atletas vão respondendo, como a gente viu nos totens espalhados pelo sem treinamento, e automaticamente a gente vai tendo as respostas direto em relação ao cansaço, sono, ao nível de estresse do atleta, para que todos os profissionais, qualquer um dessas especialidades, vão absorver essa informação e já começar a ter ação. Então esse questionário e essas informações para todos os atletas é num dia comum. Normalmente, um dia depois de um jogo e 2 dias depois do jogo, tem algumas situações diferentes para os atletas que participaram do jogo. Análise de variabilidade de frequência cardíaca, coleta de análise bioquímica, análise para a gente ver a desidratação do atleta, ou seja, para esses atletas que jogaram, algumas informações mais precisas para que seja tomada as ações mais próximas do ideal para cada um desses atletas. Para nós que estamos recebendo essa informação, ela precisa ser precisa e o atleta precisa entender realmente o porquê, para que a gente busca essa informação. A gente sabe que é todo dia uma pergunta, toda hora tem que responder, mas é fundamental para às vezes esse atleta sentir um incômodo ou não dormiu bem por um motivo, o filho está doente, ficou com febre a noite inteira, não dormiu bem, para a gente poder dar essa informação principalmente para toda a comissão técnica e eles tomarem a decisão, hoje como que é o treino? Pô, esse atleta teve essa situação específica, como a gente vai tratar isso? Então a nossa função como comissão, como a parte de comissão técnica é informar o técnico especificamente e seus auxiliares dessas interferências em relação a um atleta e eles vão tomar a melhor decisão em cima de um jogo, um pré-jogo ou o treinamento propriamente dito. O grande avanço da tecnologia aplicada no esporte, principalmente em relação à performance ou reabilitação, é em ter a precisão e os dados cada vez mais rápidos para que a gente trabalhe. Então cada atleta, no caso Flamengo TV, tem o seu próprio dispositivo, simplesmente encosta no aparelho, o aparelho já faz a leitura e sabe exatamente quem que vai estar realizando. Então se a gente programou o treinamento, já vai aparecer exatamente o que é para ele fazer no dia de hoje, seja pela fisioterapia ou preparação física. Como eu disse anteriormente, a grande diferença da tecnologia, a maioria dos equipamentos aparentemente são exatamente o que a gente encontra na academia, convencionais. Alguns aparelhos como esse são específicos para atletas diretamente que fazem a realização do movimento ou de uma corrida, de um arranque, um sprint em alta intensidade. Esses aparelhos na América Latina são os primeiros, grandes clubes da Europa são alguns apenas que conseguiram com essa nova tecnologia. Então é realmente um privilégio e uma oportunidade da gente estar com tecnologia de ponta à nossa disposição. A grande diferença é que você analisa a aplicação da força em todo o movimento. Então, em cada grau articular, você tem exatamente o que está sendo realizado com a sobrecarga que eu coloco, a velocidade que você imprime o movimento. Então, isso dá ferramentas para a gente trabalhar especificamente. Então, esse é um caso, um movimento específico que você realiza como se fosse um movimento de uma corrida. Você faz, lógico, aqui, fazendo esse movimento, pode ser cruzado, ou pode ser com as duas pernas juntas, ou só uma perna, enfim, depende do que você quer. Tenho todas as análises na minha frente. Esses dados são gerados e são diretamente conectados com o nosso computador para a gente fazer uma análise mais precisa ainda. Depois do atleta responder as perguntas, tiver as primeiras coletas do dia, tá já com o uniforme, tomou seu café da manhã ou o almoço, já vem aqui para a sala de treinamento para iniciar ou pela reabilitação, na parte da fisioterapia, ou diretamente aqui no treinamento, já para preparar o seu organismo para o treinamento que vai ser realizado. Hoje a gente pode afirmar que o Flamengo tem uma estrutura de altíssimo nível que não perde para nenhum clube, seja do futebol americano, do basquete, ou do soccer, ou do próprio futebol da Europa. Mas o mais importante dessa estrutura é oferecer a esses profissionais a ferramenta necessária para eles trabalharem. E esse é um outro ponto fundamental. Os profissionais que estão aqui altamente qualificados para utilizar essa ferramenta em prol do nosso resultado.
A nossa função, nosso objetivo é oferecer o melhor do conhecimento e de estrutura para os nossos atletas para ter um resultado mais rápido possível, com a melhor qualidade possível. E vou repetir, o nosso principal objetivo é transformar todas essas informações para que o nosso técnico tome as decisões mais certas dentro do objetivo que ele tem para cada jogo que a gente vai enfrentar. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, boa sorte a galera do Pix do Milhão aí, que tá adquirindo os e-books, que tá adquirindo as cotas. Tá aqui, ó, promoção relâmpago, tá tudo em dobro, hein? Aí você tem mais chances de ganhar. Vocês viram aí no início do vídeo, e é sempre bom dar aquela reforçada, títulos em dobro, né? No combo R$19,90 você recebe 20 títulos, e no combo de R$49,90 você recebe 50 títulos, o dobro de chance de ganhar R$1 milhão no Pix do Milhão. Quem sabe você não tá com sorte, quem sabe você não é o novo milionário aí. Ei! Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!